Olá, seja bem-vindo à TV Sintoresp. Neste programa você encontra informações sobre a atuação do sindicato, serviços, benefícios e direitos. Acompanhe a seguir as novidades desta semana. No programa de hoje, você confere entrevista com o nosso diretor Rubens da Silva e o advogado Dr. Fabiano Lopes. Eles falam sobre as negociações coletivas da categoria. E na matéria da semana, a Assembleia que renovou o acordo de PPR e aprovou o fornecimento de cesta básica para os funcionários do McDonald's. Muito bem, nós começamos mais um programa de TV do Sintoresp. Hoje nós vamos falar de acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, database. A database dos empregados em bares, restaurantes similares é 1º de julho, mês 7. E o acordo coletivo que abrange todos os trabalhadores desses segmentos já foi firmado agora e já se encontra em plena vigência. Nós vamos conversar com Rubens Fernandes da Silva, que é secretário-geral do sindicato e que coordena a comissão negociadora pelo sindicato, também com o Dr. Fabiano Lopes, advogado aqui da casa, participa das negociações e no sindicato ele é gerente do setor de assuntos coletivos. Rubens, o trabalhador, ele nem sempre tem noção de uma negociação coletiva. Às vezes ele pensa que a lei já garante tudo, não é? Ele não tem muita noção de que a ação sindical é decisiva para que ele tenha um piso melhor, uma cesta básica melhor, uma estabilidade no emprego, uma garantia que melhore as suas condições de trabalho. Então eu queria que você abordasse como é que foram as negociações coletivas deste ano. Bem, todo ano nós temos a grata satisfação de se comunicar com a nossa categoria, trabalhadores, associados, trabalhadores do setor de alimentação, bebida, restaurantes. É o momento da nossa negociação. A nossa database, como bem dito agora pelo Franzin, é 1º de julho, então nós começamos os nossos trabalhos normalmente em maio, encaminhando uma pauta de reivindicações para o sindicato patronal. Nós realizamos sempre, todo ano já é uma tradição, a nossa Assembleia de Trabalhadores, e daí há uma composição de uma comissão de negociação, composta de trabalhadores, alguns associados, não associados e diretores, e também nós temos, daí nós elaboramos um elenco de reivindicações e encaminhamos para o sindicato patronal. E a partir daí, eles também acabam fazendo as suas assembleias, e aí sim as duas comissões acabam se reunindo e negociando a pauta de reivindicações. Também, muito bem colocado pelo Franzin, hoje o que ocorre, findada a vigência da Convenção Coletiva de Trabalho, cessam os direitos. Isso tem até um nome jurídico chamado ultratividade. Ou seja, não é garantido, não são garantidos os direitos que estavam vigentes na convenção coletiva, caso ela não seja renovada. Então, a ação sindical ela é fundamental, ela é essencial para a manutenção, pela garantia de direitos, ajustes e reajustes salariais, pisos. Então, todo esse arcabouço de cláusulas que nós temos, que acabam compondo a Convenção Coletiva de Trabalho, que ali são itens, são termos, são condições diferenciadas da própria lei, que estão acima da CLT. É algo que é uma luta de muitos anos do movimento sindical e que isso culminou hoje com um documento que a gente, através de muita negociação, acaba renovando de ano a ano. Perfeito. Doutor Fabiano, naquilo que diz respeito às cláusulas econômicas, o que o senhor destacaria como conquista importante na negociação recém-terminada? Bom, eu agradeço o convite, em primeiro lugar. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.
O que eu destacaria esse ano foi o aumento real que nós conquistamos, né, no reajustamento salarial. Como o Dr. Rubens disse, é sempre uma luta, né? É sempre há uma conversação muito grande com o sindicato patronal. Nós temos muitas demandas, assim como eles também, empresários, têm muitas demandas, ainda considerando o custo do negócio aqui no Brasil, que é muito alto, tanto que o atual presidente da República, ele cita muito esse assunto, né, que existe essa necessidade de fazer reformas justamente para poder baratear o custo do negócio e assim poder gerar mais empregos. Então eu destaco aqui, né, que nos 2 reajustamentos que nós conseguimos aumento real. Então, para as empresas enquadradas no piso diferenciado 1, que seria o menor piso, houve um reajustamento aí na ordem de 4%. Tá. Né? Então, com aumento real aí de 0,75%. Tá. E já para as demais empresas, né, que seriam as enquadradas no piso 2 e as enquadradas no piso salarial normal, que hoje é o padrão para a categoria, o piso normal, o reajustamento foi de 6%, ou seja, 2,75% de aumento real. Perfeito. Então, comparado a outras categorias aqui, né, no cenário nacional, é muita coisa. Agora, talvez para o trabalhador, desculpe, só completando, talvez para o trabalhador talvez ele pense que foi pouco, né, que foi uma baixa conquista, mas na verdade não foi. A inflação nos últimos 12 meses, ela foi muito baixa, houve até meses em que houve deflação, ou seja, queda de preços. E infelizmente nós temos que nos pautar, em primeiro lugar, buscar essa reposição inflacionária e, em segundo lugar, buscar aí um aumento real nos salários. Para o empresário, a cada R$1 de aumento no salário, ele tem mais R$1 de encargos. Né? Então, quando nós pensamos, conquistamos X reais, né, de aumento no salário, no piso salarial, para o empresário, ele teve um custo desse X vezes 2. Então, isso que eu entendo que o trabalhador tem que ter em mente. Doutor, para efeitos de reajuste, o índice que nós adotamos, as partes adotam, é o INPC? Sim, é o INPC. Nós nos pautamos pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Né, que é do IBGE. Exato, que é largamente utilizado por sindicatos de todo o Brasil e também no Tribunal Regional do Trabalho. Não que o Tribunal Regional do Trabalho esteja atrelado ao INPC para arbitrar reajustamentos em caso de dissídio coletivo, mas o Tribunal Regional do Trabalho também se pauta pelo INPC dos últimos 12 ou dos últimos 24 meses, a depender do período da última convenção coletiva. Perfeito. Eu quero voltar ao Rubens Silva, que é diretor efetivo aqui da casa e coordena a comissão de negociações, para enfocar novamente a negociação coletiva. Nós estamos atravessando a mais prolongada recessão da história brasileira que se conhece e também seguidos ataques a direitos dos trabalhadores. Portanto, uma coisa é você nadar a favor da correnteza, outra coisa é você nadar contra a correnteza. A negociação hoje é como se você estivesse nadando contra a correnteza. Então, isso exige preparo e habilidade. Então, eu queria ouvir do Rubens como é que se transpõe essas barreiras todas e se chega a um acordo entre as partes que beneficie os trabalhadores, Rubens. Muito bem. Foi muito boa a colocação do Franzin, porque é importante que nós tenhamos sempre a possibilidade de esclarecer ao nosso trabalhador a questão econômica do Brasil. O Dr. Fabiano ele falou no INPC, que é o Índice Nacional de Preço do Consumidor, o que exatamente dá base para os nossos cálculos exatamente dos últimos 12 meses, contados de 1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019. Exato. Este índice chegou a 3,31, saiu recentemente, a partir do dia 10 de julho agora. E nós conseguimos o mínimo de 4%, 4,04%, e o máximo de 6%, um pouco mais de 6%.
Mas há índices, nós conseguimos inclusive alguns pisos salariais que ultrapassam esses números. Vejam só, o nosso melhor piso hoje, ele vai para R$ 1.630. Então, a cada ano, a gente tem conseguido melhorar as condições salariais e de pisos. E outra, não haverá restrição nenhuma para qualquer faixa salarial. Ou seja, não haverá, para todas as faixas, haverá o reajuste igual para todas. Linear, não há escalonamento. Não haverá também a questão do teto. Né? O teto não haverá teto. Nós tínhamos versões das convenções coletivas de trabalho que havia um teto. Então, passando desse valor, os reajustes, a atualização salarial era feita em uma negociação entre as pessoas que obtinham salários muito elevados, juntamente com seus empregadores. Agora não. Isso daí é um reajuste linear. Mas, então, voltando a essa questão toda, então, o sindicato, ele faz exatamente esse trabalho de ficar observando como se comporta a economia do país. Para nós, é um momento de muito foco e de muita atenção e de responsabilidade a questão com relação ao salário. Como dito pelo Dr. Fabiano, para quem está recebendo, é pouco. Mas para quem está pagando, pode ser que seja muito. Então, o que acontece? Nesses milhões de desempregados no Brasil, muitos falam em 13 milhões, 14 milhões, alguns falam para cima de 20 milhões de desempregados no Brasil. Então, é algo que o sindicalista responsável ele tem que se preocupar com a empregabilidade, com a vaga de emprego. Não adianta você conseguir buscar ou forçar até um índice de reajuste elevadíssimo que inviabilize a condição financeira da empresa. Ou estimule a rotatividade. Exatamente. Ele vai fazer a rescisão contratual do que ganha mais para entrar com um que ganha menos, que ganhe menos. Então a gente tem que ser uma dose muito bem ministrada ali, muito bem ajustada, para que a gente possa ultrapassar esse momento difícil da economia do Brasil, e aí sim, no momento de plano emprego, aí você consegue reajustes salariais muito mais consideráveis. Ou seja, a negociação é uma engenharia complexa. Sim. Doutor Fabiano, eu tenho aqui alguns números e dados. Por exemplo, o piso para cargos de confiança que sobe de R$ 3.060 para R$ 3.122. E, em 1º de novembro, chegará a R$ 3.260. Esse piso não acaba, na prática, virando um teto para o trabalhador? Ou ele é uma forma de, digamos, normatizar esses cargos que requerem um pouco mais de qualificação? Não, na verdade, ele não é um teto. Na verdade, ele é como você disse, ele é um patamar para essas pessoas que exercem cargo de confiança. Tá. Né? Porque, embora a legislação ela garanta que o cargo de confiança, o ocupante do cargo de confiança, ele tenha que receber 40% acima do maior salário abaixo dele, sim. Nós entendemos por bem colocar esses pisos para o cargo de confiança, levamos essa demanda para o sindicato patronal e tivemos êxito nesse sentido, justamente para garantir um mínimo, né, para esses trabalhadores. Porque se nós pensarmos que todos os empregados ali da empresa, o maior salário talvez abaixo do ocupante do cargo de confiança, seja um valor talvez próximo do piso salarial, um pouco acima do piso salarial, então um gerente, por exemplo, de um restaurante estaria recebendo aí talvez aí por volta de R$2.000, né? Então nós colocamos esses pisos salariais justamente para poder valorizar a função dele, e também considerando o fato de que ele tem uma condição diferenciada quanto aos demais empregados. Ele, por exemplo, ele não tem jornada, né? Ele não bate cartão, né? Ele não marca o ponto. Então, ele, por exemplo, futuramente ele não vai poder pleitear horas extras, né? Então, existe uma condição diferenciada desses empregados. O sindicato representa todo mundo. O sindicato não representa somente os empregados que estão ali na base, talvez ali no salão ou na cozinha, por exemplo, né? Ou na governança, no caso de um hotel. O sindicato ele tem que se preocupar com todos os empregados, do menor para o maior, do maior para o menor, tanto faz.
E era uma demanda deles, eles também queriam um piso salarial, porque muitas empresas tinham essa dúvida, poxa, mas se só tem o piso é unificado aqui, né? Eu estou enquadrada, por exemplo, no piso diferenciado 1, então eu posso colocar o salário que eu quiser pro meu gerente da casa, por exemplo. Então tivemos que arbitrar esses pisos para esses profissionais, para valorizar a função deles, considerando que essas condições, essas peculiaridades afetas ao cargo de confiança. E a empresa também ela tem oportunidade, isso independentemente do piso, ela tem que observar o piso, mas ela também tem a oportunidade de descrever, tem um termo de identificação do cargo de confiança, ela descreve ali, né, nesse termo, quem são seus empregados que exercem a função de confiança. Entendi. Né? Esse é um termo facultativo. Ou seja, também organiza o ambiente de trabalho, é isso? Organiza o ambiente de trabalho, porque você deixa ali naquele termo, né, ele tem assistência tanto do sindicato patronal quanto do sindicato laboral, e o próprio empregado também tem que assinar esse termo, dando ciência. Você esclarece ali para o grupo de trabalho, para o grupo de pessoas, né, de empregados, olha, esse daqui exerce cargo de confiança, ponto. Então, se futuramente houver alguma dúvida, né, se deve ser pago horas extras para esse empregado ou não, não deve, porque ele já está ali esclarecido, né, que ele ocupa o cargo de confiança e, para tanto, ele recebe o piso diferenciado. Ao mesmo tempo, é segurança para os demais empregados, porque se, eventualmente, um empregado que não é ocupante do cargo, ele não foi discriminado nesse termo, ele sai da empresa e aí, eventualmente, ele pleiteia suas horas extras, então a empresa não vai poder alegar que ele era ocupante do cargo de confiança, porque se fosse, você teria colocado no termo. Correto. Né? Então é um instrumento que ajuda o trabalhador também, se eventualmente ele saindo da empresa e sendo necessário pleitear horas extras no judiciário. Nós estamos chegando ao final do programa. O acordo coletivo, a convenção coletiva de trabalho, ela tem cláusulas sociais. E eu gostaria que, numa próxima entrevista, a gente falasse das cláusulas sociais, porque nós temos uma categoria onde hoje já trabalham muitas mulheres. Há segmentos onde as mulheres são maioria. E a convenção coletiva tem muitos benefícios aos trabalhadores. Franzinho, se você me permitir, é importante que nós esclareçamos também o seguinte, que nós estamos negociando com 3 sindicatos. O sindicato patronal, ele se dividiu em sindicato de restaurantes e bares de São Paulo, sindicato de hotéis de São Paulo e depois um outro sindicato na base de Osasco, região Alphaville e Barueri, também de hotéis, restaurantes e bares. Muito bem. Agora, esta convenção que hoje nós tratamos foi negociada e acordada com o sindicato que representa os trabalhadores em restaurantes e bares de São Paulo. São Paulo e Grande São Paulo. Toda a nossa base territorial, que ela é muito grande, são inúmeros municípios, exceto aqueles que eu falei, Osasco, Barueri, Alphaville e região. E agora estamos já negociando com o sindicato de hotéis. Em breve teremos novidades para todos. Obrigado, Rubens. Obrigado, doutor Fabiano. Um forte abraço. Até o próximo programa do Sintoresp. O Sintoresp firmou 2 importantes acordos coletivos com o McDonald's. O primeiro eleva em 9,5% o valor da participação nos lucros e resultados e o segundo institui programa de incentivo que assegura o fornecimento de cesta básica. Aprovados pelos empregados em assembleia realizada no dia 30 de maio na Universidade do Hambúrguer, em Alphaville, na Grande São Paulo, os acordos beneficiarão milhares de empregados. Maurício da Gama, gerente de RH da rede Arcos Dourados, valoriza a negociação com o sindicato e explica os benefícios. Nós tratamos hoje basicamente 2 acordos, como você mencionou, do PPR 2019 e também um acordo coletivo para um incentivo de curto prazo, onde nós vamos definir uma meta com o restaurante, combinar com eles e havendo essa superação e a produtividade, nós entregaremos uma cesta básica na casa de cada um dos funcionários elegíveis, que conseguiram essa produtividade, que são elegíveis, mensal,
para que possa também, uma cesta básica com 16 quilos de alimento, alimenta até 4 pessoas por 30 dias, e nós vamos entregar no endereço indicado pelo funcionário. Foi bem aceito pelos funcionários, eles gostaram, entenderam, e nós também, como companhia, entendemos que todo mundo ganha quando todos estão felizes, e a experiência ela tem que ser boa não só para o cliente, mas também para os nossos empregados também. A novidade neste momento é esse benefício de curto prazo, um incentivo de curto prazo, que na verdade é uma cesta básica, né? Você está otimista? Você acha que vamos conseguir as metas? Sim, estou bastante otimista. Além das metas, o mais importante é uma conquista dos funcionários também, junto com o sindicato, o acordo. O que eles vinham sempre pedindo, nós conseguimos dessa forma implementar e entregar também na casa. É uma conquista, é uma cesta que alimenta 4 pessoas em uma família. Estou bastante otimista, até pela aprovação, pelo índice de aprovação, né? Ficou bem claro que está todo mundo bem otimista que vamos conseguir sim, mensalmente, ser elegível para receber essa cesta. Seguinte, vamos supor, a pessoa mora sozinha e ela diz, eu não preciso dessa cesta, mas a minha mãe, tem mais lá 2 irmãos meus, precisa. Quer dizer que tem a opção de entregar na casa da mãe do funcionário, por exemplo. Sim, exatamente. A cesta, ela vai, como você mesmo mencionou, ela vai ser entregue em alimentos, são 16 quilos, arroz, feijão, açúcar, vários outros alimentos, e o funcionário vai escolher o endereço onde ele quer que entregue a cesta. Então, um exemplo que você citou, que nós falamos, moro sozinho, 16 quilos de alimento para mim é muito, mas eu quero que entregue na casa da minha mãe, eu vou dar o endereço da casa da minha mãe e nós, McDonald's, vamos entregar essa cesta na casa da sua mãe. Ah, mas a minha mãe mora em Recife, eu estou em São Paulo, nós vamos entregar lá em Recife também, já está acordado com o fornecedor da cesta, ele vai entregar no endereço determinado pelo funcionário. E um outro ponto, se ele, eu quero entregar numa instituição de caridade, também ele também dá o endereço da instituição de caridade e nós entregamos lá no nome dele. Perfeito. Agora, Maurício, evidentemente que os benefícios eles passam a ser cada vez mais constantes nas empresas como uma forma de salário indireto e também como estímulo à produtividade. Eu queria saber se você avalia ou se vocês já avaliaram que também a prática desse benefício, a concessão desse benefício, a sua efetividade será um fator, digamos, de estabilizar a rotatividade ou reduzir a rotatividade. Bom, sempre que você tem benefícios, né, não é só atrair o funcionário, mas também reter o funcionário. Sempre que você demonstra benefícios, entrega benefícios que atraem o funcionário, que faz toda a diferença dele, que ele tem um plano de incentivo de curto prazo, que ele consegue ter uma cesta, é mais um motivo para que ele retenha, né? Para que ele fique no McDonald's. Né? Se ele recebe uma proposta de uma empresa para ir embora, para ir para um outro trabalho, essa proposta vai ter que compor também essa possibilidade dele, atingindo a produtividade, também receber a cesta básica. Sim, com certeza vai contribuir para que ele ame cada vez mais essa companhia e tenha, como nós dizemos, ketchup na veia. Né? Veja como funcionam os acordos. O PPR, ou Programa de Participação nos Resultados, é um incentivo à produtividade das equipes. O acordo foi renovado e tem validade de 1 ano. O sindicato garantiu reajuste de 9,5%. Com isso, o valor mínimo da PPR passou de R$ 210 para R$ 230. Para receber, o funcionário precisa atingir 75% da meta de produtividade definida pela empresa. Todos têm direito ao benefício, tanto o setor administrativo quanto o operacional, com exceção de aprendizes e estagiários. Foram eleitos 2 representantes dos empregados a fim de fiscalizar o cumprimento do acordo. A cesta básica é um prêmio instituído como incentivo de curto prazo. Tem direito a ela todos os empregados que não tiverem faltas injustificadas e atingirem as metas negociadas com a empresa. Vale tanto para os gerentes quanto para os demais empregados das unidades, inclusive o jovem aprendiz. A cesta vem com 16 quilos, 17 itens e 20 unidades, podendo alimentar até 4 pessoas pelo período de 30 dias. Será entregue no endereço que o funcionário indicar em qualquer parte do país. Na Assembleia, o sindicato foi representado pelo vice-presidente e diretor jurídico Gilberto José da Silva, pelo diretor Antônio Maria e pelos advogados Rodrigo Rodrigues e Marcos Campos. Foi o Dr. Rodrigo quem apresentou as condições dos acordos e anunciou o fornecimento da cesta básica como incentivo. Os trabalhadores reagiram com entusiasmo. O que é interessante é o seguinte:
Os demais empregados, eles terão aí direito, até porque o Gilberto já adiantou, a uma cesta básica mensal, tá bom? Só que tem o outro lado. Vocês não podem faltar mais o serviço. A falta é uma falta injustificada. Tá bom? É uma falta. Tayane Cardoso trabalha no McDonald's de Guarulhos. Ela integra a comissão de empregados que fiscalizará o acordo e ficou motivada com os incentivos. E você está otimista? Você acha que nós vamos atingir os objetivos? Vamos todos os meses. E o pessoal, eu vi que o pessoal até aplaudiu. Você acha que o pessoal está motivado? Muito. Estão preparados, vão vender bastante para atingir a meta. Uma das vantagens reais que eu achei, e até não é uma coisa comum, usual, é entregar a cesta em gêneros, né? Na casa do funcionário. É muito bom porque você não precisa botar no carro, levar de ônibus. A parte logística você está tranquila, né? Tranquilo. É uma boa parte da empresa, isso aí. Agora, é claro que a empresa ela sempre estabelece contrapartidas, o que é absolutamente natural. Uma das contrapartidas é reduzir o número de faltas injustificadas, fazendo a observação de que se a pessoa faltar por uma dor de garganta, por um outro problema e apresentar atestado médico, ela não será prejudicada no seu benefício. Você acha que vai reduzir o absenteísmo? Acho que sim, acho que vai diminuir sim. Para ajudar, né? Acho que vai diminuir a quantidade de faltas. Então você está otimista, reafirmando? Estou muito otimista. Matheus Araújo também foi eleito para a comissão. Ele acredita que a cesta básica ajudará muitos colegas. E você está com uma expectativa boa? Você acha que todos os que não faltarem sem justificar vão receber a cesta? Com certeza. Eu acho que é uma iniciativa boa da parte da empresa, tanto para diminuir o nível de faltas e para ajudar, às vezes, porque a gente trabalha com funcionários de vários padrões, né? E nem sempre o funcionário tem alguma coisa assim para comer e passa por uma certa dificuldade. Acho que iria ajudar também. Agora, bacana também a iniciativa de que, vamos supor, se eu moro sozinho, eu não preciso dessa cesta, eu posso encaminhar para minha mãe, para o meu pai, até para uma instituição de caridade. Eu achei muito bacana essa ideia. Que você achou? Isso também é muito bom, porque a gente pode ajudar o próximo através do incentivo da empresa. Então a gente não é só beneficiado, a gente pode beneficiar alguém que precisa mais. Para o vice-presidente Gilberto José da Silva, a satisfação dos empregados é a maior prova de que o acordo foi positivo. Gilberto, deu tudo certo, ouviu? O pessoal aplaudiu, acho que o pessoal ficou feliz. Como ficaram felizes, e não só eles que ficaram felizes, e também o relacionamento que tivemos entre o sindicato e a empresa. Eu quero aqui, de primeiro lugar, parabenizar o McDonald's pela atitude que está sendo tomada perante toda a sua movimento sindical, né? Bem representativo na área patronal. Porque, na verdade, é o seguinte, o Sindicato de Empregados Hoteleiros, sabemos que nós temos um departamento jurídico de alto gabarito. Quero prestigiar também nosso departamento jurídico, através do Dr. Rodrigues, né, e do Dr. Carlos. Por quê? São pessoas pensantes que têm capacidade de analisar as situações das empresas e também de conversar com as diretorias das empresas para ver a situação financeira da empresa e os acordos coletivos. Porque você sabe, o sindicato representa aquela trabalhadora. Mas as empresas também precisam do sindicato, como o sindicato precisa das empresas. Então é uma união fantástica que tem que existir entre capital e trabalho. É como dizia o Papa, trabalho e capital tem que ser como dois irmãos. Cada um defender o seu, mas na base da união de respeitar cada parte. Então, o que eu pude sentir aqui na McDonald's é a transparência do negócio. O carinho que eles têm com os trabalhadores. Me deixou claro, eu vi aí com meus olhos. E eu vou rogar bastante a Deus para que eles continuem dessa forma e que outras empresas adotem o mesmo sistema da McDonald's. Encerramos por aqui a programação de hoje.
Muito obrigada pela audiência e até a próxima semana.